Com a permissão da igreja, vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Estamos lendo Segundas de Reis, capítulo 6. Segundas de Reis, capítulo 6, vamos ler o verso 1 até ao 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. E chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Vamos orar. Muito obrigado, querido Deus, por esta oportunidade que o Pai nos concede de meditarmos na Tua Palavra nesta noite. Mas este é o momento de Cristo Jesus. Este é o momento do Teu Filho, aquele que morreu na cruz do Calvário. Este é o momento que estamos a pedir que, por intermédio do Espírito Santo, Jesus venha alimentar a sua igreja. Estamos a pedir que, neste exato momento, as imperfeições do pregador que não apareçam. Estamos pedindo que, neste exato momento, o Pai perdoa o pecado do pregador, o pecado de toda a tua igreja,
de tal maneira que, ao ouvirmos a tua palavra, possamos estar mais perto de ti, como nunca antes. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Podemos sentar. A mensagem desta noite chega até nós por intermédio de Eliseu. A mensagem está pautada em 2 de Reis, capítulo 7. Irmãos, vejam como começa o primeiro versículo da mensagem desta noite. Disseram os discípulos dos profetas, quer dizer, eles eram seminaristas. Eles estavam na escola dos profetas. Então, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Irmão, vejam o que eles falaram para Eliseu. Eis que o lugar em que habitamos contigo é que? Não entendi. O lugar em que habitamos contigo, como é que é? Não é só estreito. É estreito demais. Eles disseram assim, Eliseu, o lugar em que habitamos aqui, esse sítio onde estamos, já não dá mais. É estreito demais. E a minha questão é, eu vejo já este verso começa já com uma declaração de problema. Começa já com problema este verso. Porque a pergunta é, será que Eliseu não sabia que o lugar era estreito? Parece que isto até é uma falta de respeito. Você é só discípulo. Você que te batizaram agora, também já consegues falar no ancião. Ancião, essa maneira de evangelizar está errado. As coisas já não é mais assim. Não é assim que funciona a escola sabatina. Você, novo. Você, o aluno, é que vai ensinar ao teu professor. Porque aqui, os discípulos, os estudantes seminaristas, vão até Eliseu e dizem assim, Eliseu, o lugar em que estamos contigo é que? Estreito demais. Mas a pergunta que não quer calar é, será que Eliseu não sabia que o lugar era estreito? Eliseu não era qualquer pessoa, irmãos. Eliseu, ele recebeu a porção dobrada do espírito de Elias. Eliseu não era qualquer pessoa. Eliseu era um homem de milagres. Será que ele não sabia? Eliseu, quando estava voltando, quando Elias foi para o céu, ele ficou com o manto de Elias, e ele estava voltando, e ao atravessar o rio Jordão, ele pegou o manto de Elias e dividiu o rio Jordão, ele passou a seco. Então, Eliseu não era qualquer pessoa, irmãos. E ele não sabia que o lugar era estreito. Eliseu, ele via coisas que pessoas normais não conseguiam ver. Uma vez o Geazi veio até a Eliseu e disse assim, Eliseu, veja isso, os inimigos cercaram, nós vamos morrer. E Eliseu orou e disse assim, Deus, abra os olhos deste rapaz para que vejam o exército celestial que está ao nosso redor. E quando ele abriu o olho, ele viu que, afinal, os anjos, exército de Deus, estavam acampados ao redor. E aí, Eliseu disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Então, Eliseu não era... aliás, Eliseu multiplicou comida. Eliseu purificou águas amargas. Mas será que ele não sabia que o lugar era estreito demais? Eliseu ressuscitou. Eliseu ressuscitava as pessoas mortas. E não só. Quando Eliseu morreu, vejam, ainda morto, ressuscita mais outros mortos. Com todas essas credenciais, com todo este poder que Eliseu tinha. É verdade mesmo que Eliseu não sabia que o lugar em que estavam era estreito demais? Sim, é verdade. Qual é a lição que a gente tira já a partir deste verso aqui? Você pode estar na igreja há muito tempo. Há coisas que você não sabe. Amém? Há coisas que você vai ter que aprender com as crianças. Há coisas que você vai ter que aprender com as crianças.
alguns dizem assim, não, nós, a igreja, já viemos a dirigir a igreja faz tempo, já temos experiência. Não. A igreja de Deus, às vezes, não é a experiência que fala alto. É a comunhão com Deus. E há coisas que você vai ter que aprender com os outros. Você tem que ser humilde para aprender com os outros. Aprender até com os novos que estão a entrar agora na fé. Aprender com os teus alunos. Você tem que ser humilde. E o verso 2. Vamos, pois, até o Jordão. Vejam que este projeto não parte do pastor. Este projeto não está a partir do líder. Este projeto está a partir dos alunos. Eles estão dizendo assim, vamos até o Jordão. Há igrejas que, quando tem novo mandato, os que cessaram já não podem mais falar nada. Porque se darem alguma opinião, não. Agora é o meu mandato, agora é minha vez. Deixam eu fazer as coisas conforme eu quero. Eu quero. Vocês podiam fazer isso no vosso mandato, não fizeram. Agora nos deixam trabalhar à vontade. Mas eu vejo aqui Eliseu, líder humilde. O projeto não foi dele, mas ele aceita. Porque é para o bem comum. E Eliseu vai. Vejam, vamos até ao Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. E Eliseu respondeu, ide. Mas neste verso também encontro uma segunda declaração do problema. Ele disse, vamos ao Jordão, vamos cortar a árvore. Vamos ao Jordão, cortar a árvore. Não. Parece que ele está nos quer dizer que as árvores estão dentro do rio Jordão. Por que o jovem aqui não disse que vamos ao lado, na foz do rio Jordão, ou nas margens do rio Jordão? Ele disse, vamos até onde? Ao Jordão, vamos cortar árvores. Mas no Jordão, as árvores estão dentro do rio Jordão? Por que ele diz assim, vamos até o Jordão? Hein? Porque o Jordão é o lugar da providência. Amém, irmãos? O Jordão é um lugar da providência. É no Jordão por onde Jesus Cristo foi quê? Foi batizado. E quando Jesus Cristo foi batizado no Jordão, a voz do Pai, partindo do céu, foi ouvida. Este é o meu filho quem? Amado. Sempre que um ser humano é batizado, o mesmo Deus, o mesmo Pai de Cristo Jesus, que também é o nosso Pai, ele fala por intermédio do Espírito Santo. Este é o meu filho amado. Porque você está a nascer de novo. Você é uma nova criatura. É no Jordão, onde Naamã teve que descer da sua carruagem de orgulho para as águas humildes do Jordão. E lá ele mergulhou 7 vezes. E quando saiu, limpinho. 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 É no Jordão. Então, o Jordão é o rio da providência. É o rio dos milagres. Quando o povo de Israel estava a sair do Egito, 40 anos depois, no deserto, para entrarem para a terra prometida, eles tinham que cruzar o Jordão. E aí, Deus fez outros milagres, mas no Jordão. Dividiu as águas do rio Jordão. E eles passaram a seco, é no Jordão. E aí ele diz assim, vamos, pois, ao Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. E construamos um lugar em que habitemos. E o Eliseu respondeu, ide. Cada um de nós, eles disseram assim, cada um de nós corta uma quê? Uma árvore. Cada um pegou o machado, cada um diante da sua árvore. Cada um corta a sua árvore. A igreja não está a entender. Cada um corta a sua própria quê? Árvore. Cada um fica preocupado com a sua árvore. Cada um se preocupa com o dom que Deus quer
lhe deu. Porque na igreja cada um com o seu dom. Você faz só bem o teu dom. Não olhe para o dom do outro. Não. Faz só bem aquilo que Deus te deu. O teu dom. Cada um olhe ainda a responsabilidade que está à tua frente. Não se preocupa com o trabalho que o outro está a fazer. Se preocupa ainda com o teu trabalho. Porque cada um com a sua quê? Com a sua árvore. Só que há pessoas que estão cortando a árvore dele, mas está olhando na árvore do outro. Aquele irmão comprou mais um carro. Assim fez quem? Isso não é normal, isso. Quer dizer, em vez de olhar na árvore dele, está a olhar aonde? Na árvore do outro. Você olha só na tua árvore. Cada um com o seu dom. E mesmo Eliseu dizendo assim, vão cortar. Vão cortar. Mas este jovem não achou suficiente a resposta do mais velho, a resposta do líder. E o verso 3, disse serve-te de ires com os teus servos. Eliseu, muito obrigado. Você concorda que a gente vai até o Jordão cortar árvore? Agradecemos. Mas Eliseu, por favor, nós não podemos ir sozinhos. Nós somos todos jovens. Precisamos, no trabalho de Deus, precisamos da união do jovem e do mais velho. Eliseu, você é o representante de Deus aqui. Nós temos que ir com a presença de Deus no trabalho. Eliseu, vem conosco. E Eliseu foi. Assim, o trabalho de Deus é uma junção entre jovens e os adultos. É uma junção. E eu vejo alguns pais, quando é programa dos embaixadores, é programa dos jovens, é programa das crianças, não vou. Não é bem assim. Este trabalho é uma junção. Adultos e jovens. É uma junção. E este não foi. Eles não foram só. Convidaram a presença de Deus. E há muitos que estão tão ocupados com o trabalho de Deus e que não conhecem o próprio Deus. Eles estão preocupados em cantar para Deus, mas não conhecem o Deus que canta. Eles sabem de cor os Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, mas ele não conhece o pastor dos Salmos 23. Nos preocupamos tanto com o trabalho de Deus que esquecemos o próprio Deus. Esquecemos o próprio Deus. O verso 5 diz que e sucedeu que, enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado. Ele estava trabalhando. Só que enquanto trabalhava, o machado, o ferro do machado, que era alheio, caiu na água. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Eu gosto da pergunta de Eliseu. E vamos demorar um pouco aqui nessa pergunta de Eliseu. Vejam, o profeta estava cortando a árvore. O discípulo estava cortando a árvore. Só que o machado cai na água. O machado era emprestado. O machado se afunda nas águas lamacentas. E é fundo. Ele não tem como recuperar o machado. Ele não tem como. E ele agora fica preocupado. Porque o machado era emprestado. Ele é um jovem responsável. Ele sabe que é a coisa alheia. E caiu, como é que eu vou fazer? Deixei perder o objeto alheio. Ele é responsável. Ele sabe que a vida que tem não é dele. Deus lhe deu essa vida. Então ele tem que cuidar desta vida.
Ele sabe que os filhos que tem são herança do Senhor. E Deus agora lhe deu este filho. Agora ele tem que cuidar deste filho, que se afundou nas lamas do pecado. O machado se afundou. E ele grita agora: ai, meu Senhor, o que eu vou fazer? O machado era emprestado. É um problema agora. Só que eles foram com quem? Com o homem? Com o homem de Deus. Amém, irmãos? Eles não foram sozinhos. Eles foram com quem? Com o homem de Deus. Eles foram com a presença de Deus. Deus estava lá. Não é o momento de fazer os projetos sozinho, não. Convida a Deus. Não vá para a escola sozinho. Convida a Deus. Deus, me ajuda neste ano acadêmico, por favor. Porque assim. Não estude sozinho. Não vai para o emprego sozinho. Não. Deus, por favor, agora estou indo para o emprego. Vá comigo, que o teu anjo passe em frente. Não vá sozinho. Se acontecer lá alguma coisa, você saberá aonde quem? Aonde se dirigir. Não namore sozinho. Convida a Deus. Deus, é mesmo este que vou lhe aceitar? Deus, por favor, me mostre o sinal. Não faça as coisas sozinho. Convida a Deus. Agora, vejam a pergunta de Eliseu. Eliseu perguntou: onde caiu? Eliseu não disse assim: como é que fizeste? Você não sabia apertar bem o machado. Agora o machado caiu. Você não sabia que se você está a cortar uma árvore e o rio está aí, você fica na direção oposta. Você fizeste como afinal? Não, Moisés, vejam só a pergunta do homem de Deus. Eu vou me demorar aí. Vejam só a pergunta do homem de Deus: onde caiu? Ele não perguntou como é que caiu. Fizeste mais como? Não. Eliseu não reuniu a família e dizer assim: olha, nós não te avisamos que aquele homem não, agora está aí, te engravidou e não te casou. Nós, a semana passada, não reunimos, não te falamos mesmo que aquela não, agora estás aí a chorar. Não, Eliseu não disse, Eliseu não buscou a história, não perguntou como é que o pecador pecou. Não. Ele só disse: onde? Onde caiu. Nós não precisamos saber como é que o pecador caiu. Se fez como. A única coisa que precisamos saber é onde estão os pecadores. Para mostrar que existe um Cristo amigo dos pecadores para lhes salvar. Amém, irmãos? Não precisamos saber o que é que fizeste. Caíste por quê? Mas você não sabia, já não tinha... Não! Onde estão o quê? Os pecadores. Para podermos levar Jesus a ele e dizer assim: há um Cristo amigo dos pecadores e ele quer te salvar. Amém, irmãos? Não precisamos dos detalhes. Não precisamos dos detalhes do pecado dos outros. Não precisamos. O secretário, parece que ele queria se mostrar que é o mais espiritual. Queria se mostrar que ele é o tal da igreja. E há muitos secretários que têm que aprender muito com a Bíblia. Porque na igreja não é para se fazer envergonhar. Não é. A igreja não é. E mesmo a Bíblia, quando... A Bíblia usa termos que chamamos de eufemismo. Colocar um termo mais suave em detrimento de um termo mais rústico, mais duro. Como, por exemplo, quando alguém morre e dormiu Abraão com seus pais. E era Abraão velho e farto de dias. Quer dizer, o termo "e dormiu Abraão com os seus antepassados" está a simbolizar mesmo. E Abraão fez o quê? Morreu. Mas a Bíblia utiliza um termo bonito. E dormiu Abraão com seus pais. É assim que devemos fazer as coisas. Aquele secretário, não sei se estava a pensar como. Veio para ler a ata. Estavam reunidos no passado, não, ele não fala passado, no pretérito dia, o conselho, não, agora já não é o conselho da igreja, né? É o comitê diretivo da igreja, estavam reunidos e propõe a remoção
do nome da irmã fulana de tal, porque ela, o mês passado, dormiu com 2 homens. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa isso. A irmã tem família na igreja. A irmã tem amigos na igreja. A irmã tem sobrinhos na igreja. E você, como secretário, causa mais mal. Você divide a igreja. Você não cura a igreja. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. A única coisa que o pecador precisa ouvir é: onde é que caíste? Onde está o pecador? Para levar quê? Cristo Jesus. E perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar. Fez flutuar. E disse, Eliseu, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. A mensagem desta noite é: confie em Deus para lidar com os pesos que te afundam. Porque Ele tem o poder de fazê-los flutuá-los. Eu não sei se essa noite alguém está cansado desta vida, com os pesos, com o fardo. Confia em Deus, porque Ele pode fazer flutuar os pesos que estão te afundar. Não importa o quão pesado seja o fardo, Deus é capaz de levantá-lo com seu poder. Amém, irmãos? No fundo das águas da vida, Deus encontra o que você perdeu e traz de volta à superfície. Amém? Talvez estou falando para alguém que perdeu a paz no lar, a paz no casamento, a paz na família. Confia em Deus. Deus pode trazer de volta. Mesmo o mais pesado dos fardos não pode resistir ao toque milagroso de Deus. Amém? Deus faz milagre. Não há profundidade que Deus não possa alcançar para restaurar aquilo que se perdeu. Confia em Deus. Não há profundidade, Ele vai restaurar. Confia em Deus. Quando você entrega o peso das suas preocupações em Deus, Ele transforma em leveza e graça. O peso se transforma em leveza, irmãos. Deus é especialista em fazer o impossível, em fazer o improvável acontecer. Confie em Deus. Espera o milagre de Deus, irmãos. Confie em Deus. O impossível é o campo de atuação de Deus. Eu não sei quais são as circunstâncias da tua vida, mas ouça a voz do pregador esta noite. O impossível é o campo de atuação de Deus. O que pesa, Deus levanta. Meus irmãos, se algo está pesado na tua vida, confia em Deus, porque Deus vai fazer o quê? Deus vai levantar. Deus traz de volta o que nos falta. Está faltando uma coisa na tua vida? Chama a Deus. Ele vai trazer de volta. O que parece insuportável, aquilo que você já não consegue mais carregar, Deus vai carregar por você. Este é o Deus que transforma aflições em celebrações. Amém? Quando clamamos com o coração, Deus responde com solução. Amém? Nos momentos da aflição, Deus opera com precisão. Este é o nosso Deus. Quando tudo parece escuro, Deus é luz lá no futuro. Deus toma a perda em vitória e muda o rumo da nossa história. Amém, irmãos? Vejam o verso 6. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então, Eliseu fez o quê? Cortou. Eliseu cortou um madeiro. Eliseu cortou um madeiro, jogou, porque Eliseu perguntou: onde é que caiu? Ele disse: aqui, caiu aqui. Só que ele não podia, é fundo. Não tinha como alcançar de novo o machado. E Eliseu agora corta um madeiro, atira o madeiro na água
o ferro que corta o madeiro, agora o madeiro é que salva o quê? O ferro. E atirando o madeiro na água, o ferro começa a fazer o quê? A flutuar. O ferro começa a flutuar. Eu não sei qual é. Se estou falando para alguém que tem a família afundada nas águas sujas do pecado, clama para Deus. Há um madeiro que, quando é atirado na água, os nossos problemas vêm à superfície. Mas você pode perguntar, afinal, qual é este madeiro que, atirando na água, os nossos problemas são resolvidos? Este é o mesmo madeiro que, quando Moisés estava dirigindo o povo, eles chegaram até um lugar chamado Mara. E quando chegaram lá em Mara, encontraram água. Só que, quando as crianças tentaram beber a água e viram que a água era amarga. Quando as mulheres tentaram provar aquela água, a água era amarga. Os animais também tentaram provar, tentaram beber aquela água e não conseguiram, porque a água era amarga. E eles clamaram: Moisés, este lugar não dá, porque a água é quê? A água é amarga. Moisés, o que Moisés disse? Moisés ora para Deus e Deus disse: corta um madeiro, pega um madeiro e faz o quê? Atira na água. E as águas que eram amargas automaticamente se tornaram doces. Há um madeiro que está disponível esta noite. Talvez estou falando para alguém que está com a vida em amargura. Clama. Há um madeiro que, se tocar a tua vida, vai transformar tudo que está é amargo em coisa doce. Amém, irmãos? Há um madeiro que, talvez estou falando para alguém que em casa, o vinho do amor acabou. Deixa Cristo colocar um madeiro na água e vai transformar o melhor vinho. Amém, irmãos? Mas qual é este madeiro afinal? Este madeiro é aquele madeiro onde Jesus morreu. Amém, irmãos? Porque foi no madeiro que o céu desceu para resgatar as famílias que estavam afundadas no pecado. Amém? Foi no madeiro que o céu desceu para purificar as águas amargas da nossa vida. Amém, irmãos? Foi no madeiro onde Jesus desceu para cobrir a nossa nudez com a justiça de Cristo. Amém, irmãos? É no madeiro onde o artista morreu para salvar o bandido. Amém, irmãos? É no madeiro onde o sangue foi derramado, onde o sangue derramado apagou todo o pecado da humanidade. É no madeiro onde o rei usou uma coroa de espinho para que nós pudéssemos usar a coroa da vida eterna. É no madeiro onde a dor foi intensa, mas o amor foi maior. Por isso Jesus não desistiu. É no madeiro onde o filho foi ferido para que os filhos de Deus fossem curados. É lá na cruz. É aquele madeiro. É no madeiro onde o céu chorou, mas a terra foi salva. É no madeiro onde a morte reinou por um momento, mas a vida triunfou para todo sempre. É aquele madeiro que essa noite está disponível para você. Por isso que escute bem a palavra de Deus. Não importa as dificuldades que você está passando, há um madeiro que pode resolver os teus problemas. Talvez estou falando para uma mãe que tem uns filhos afundados nas águas sujas do pecado deste mundo. Esta noite há um madeiro que, atirando nestas águas, os teus filhos voltarão para a igreja. Amém? Talvez estou falando para um jovem que tem os pais afundados no pecado. Mas escute bem, esta noite há um madeiro. Há um Cristo que quer resgatar a tua família das águas sujas do pecado. Amém, irmãos? Há um madeiro que está disponível. E se você está precisando deste madeiro esta noite, se você tem um pedido especial dizendo assim: Deus, gostaria que o grupo Justify pudessem já vir cantar. É possível que você esta noite está dizendo assim: Deus, olha o meu problema. Deus, vê como está a minha família. Deus, por favor, resolve as minhas questões. Esse é o momento, por isso eu quero convidar você a se colocar em pé aí onde você está e a clamar com Deus.
Clama a Deus. Enquanto o grupo está cantando, você também ora a Deus. E fala assim, Deus, o meu problema é este. Deus, eu afundei o machado. Deus, mas eu não consigo resgatar mais. Deus, vem resolver. Deus, vê como é que a minha vida espiritual está afundada. Deus, por favor, resolve. Convido você a se colocar em pé e vamos orar. Sim. De amor de um pai que não hesitou em doar o amor e nos ensinou que amar é doar tudo que tem. Amar é morrer pra viver. A graça, preciosa graça de Jesus, o amor incomparável, hoje demonstrou, se fez homem por me amar assim. Preciosa graça, a graça de Jesus, com seu sangue me lavou de todo mal, o meu passado ele apagou, nova história escreveu, uma nova vida ele me deu. A cruz é a minha certeza de amor. A graça, preciosa graça de Jesus, o amor incomparável, hoje demonstrou, se fez homem por me amar assim. Preciosa graça, a graça de Jesus. Como pode alguém se humilhar por amor? Inquestionável esse amor por mim, sim, sei que Ele é Deus. A graça, preciosa graça de Jesus, o amor incomparável, hoje demonstrou, se fez homem por me amar assim. Preciosa graça, a graça de Jesus.
preciosa graça de Jesus, preciosa graça de Jesus, o amor incomparável, hoje demonstrou, se fez homem por me amar assim, preciosa graça, a graça de Jesus. A graça de Jesus. Jesus. Boa noite.